Agora já está gravando. Tá. Então, vamos ao nosso bate-papo semanal, né? Hoje nós vamos falar sobre finanças. Eu acho que é um tempo bastante relevante, porque não é todo mundo que tem uma educação financeira, né? Isso não é ensinado no ensino médio. É um tema onde que as pessoas têm um pouco receio de falar. Eu trouxe bem um slide, assim, bem colorido, né? Justamente para trazer uma suavidade quando se fala sobre esse tema. O que acontece, né? Quando nós vamos analisar essa questão, o que mais vai trazer impacto é a gente saber definir nossas prioridades e planejar a nossa vida financeira. A gente precisa ter o primeiro capacidade, que é o quê? Autoconhecimento, né? E aí, eu queria saber, vou aproveitar aí que você tá aqui assistindo, como está a sua vida financeira nesse atual momento? Me conta aí, Sara, eu vou te usar de cobaia. Não muito boa, foi um descontrole total financeiro. Quando a gente... Daquele tipo que tem o dinheiro e quer arrumar alguma coisa para gastar, sabe? Uhum. Essa questão, por exemplo, da sua vida atual, você acredita que se você tivesse um planejamento, estaria muito melhor ou você não sabe por onde começar? Com certeza, se tivesse um planejamento, estaria muito, muito melhor. E qual é a sua maior dificuldade nesse primeiro momento? Ter o planejamento, fazer o planejamento. A maior dificuldade, né? É o planejamento, é saber o que eu preciso gastar, aonde eu vou gastar. Hoje eu vou trazer bastante reflexão. Você vai sair aqui, Sim. ou vai ser um chicote coach, aquele coach, ou vai sair com uma nova visão. Porque o que acontece, né? O meu lado contadora fala muito. Porém, eu não fui uma pessoa que eu tive muito controle financeiro. Eu tive que passar por alguns momentos de aprendizado. E aí eu quero trazer uma nova visão para vocês que está fazendo sentido para mim e que eu acredito que vai trazer também grandes reflexões. As maiores dificuldades é justamente essa questão do planejamento, né? A gente gasta e aí tem algumas crenças limitantes no nosso dia a dia, de quando nós éramos criança mesmo, que foi enraizado na nossa cabeça por nossos mentores, do não merecimento, de que, para que poupar se vai, né? Na hora que morrer não vai levar nada, tem que... Ou algumas pessoas falam, eu tenho que ficar poupando, poupando, poupando e acaba não poupando nada. Dinheiro não dá em árvore. Então, tem muitas crenças que estão relacionadas com o dinheiro. E quando a gente fala de doTERRA, essa liberdade financeira, ela é palpável. Só que a gente não consegue ter uma liberdade financeira se você não começar pelo seu planejamento principal, que é o seu pessoal. E isso tudo vem agravando, tá? Com o passar do tempo, quanto mais você ganha, se você não tiver planejamento e inteligência para isso, mais você vai gastar. Então, qual que é o primeiro passo, né? Esse quadro aqui, nós falamos sobre a crença com dinheiro. Você tem um papel fácil aí? Que eu vou pedir para você numerar de 1 a 6. Então, coloca aí, qual que é a sua primeira prioridade quando se fala de dinheiro? Por exemplo, eu considero que dinheiro é reconhecimento. Põe lá, número 1. Numere aí de 1 a 6 a ordem desses fatores aí. Ok. Na hora que você terminar, você me avisa e compartilha comigo o seu número 1 e o seu último, tá? O primeiro é segurança. Certo. E o último status. E o último status. Combinado. Por que a gente tem que analisar isso? A liberdade ficou em qual número? Para mim ter uma ideia. Segundo. Essa questão de liberdade e segurança tá muito bem alinhado.
Então, justamente é isso. Então, foi ótima essa sua percepção. Isso mostra que você não sofre de dinheirofobia, que é aquele medo do dinheiro. Por quê? Se você quer liberdade, você quer segurança, para você ter segurança, o que, que você precisa ter? Uma casa, um carro, um lar, né, para você viver que seja digno para você, para o seu filho. Só que isso só vai acontecer quando você tiver liberdade. Então, as duas têm que andar junto. Não adianta nada querer segurança se você não tem dinheiro para comprar essa segurança. Então, aí você tem que olhar só essa questão de prioridade, se realmente a segurança vem primeiro que a liberdade. O último, você colocou status. Então, quer dizer que o dinheiro para você não compra uma luxúria. Só que a gente tem que entender que dinheiro ele é o meio, né? Jamais o fim. Só que sem ele, você jamais vai alcançar a sua liberdade. A segurança e até mesmo a humildade que tanto nos completa. Então, dinheiro, não é que fala assim, já ouviu aquele bordão assim, ah, dinheiro não traz felicidade? Se você usar de maneira... Já? Se você usar de maneira errônea, errada, realmente isso vai gerar esse certo desconforto em você. Então, o primeiro quadro da crença do dinheiro é esse. Se, por exemplo, a pessoa colocou lá liberdade e segurança por último, já percebe que tem uma crença aí de merecimento, de que ouviu alguma coisa dos pais, dos mentores em relação a isso. Então, a gente tem que analisar essa questão. Colocar o status como primeiro. Também sofre de dinheirofobia, porque acha que só vai conseguir felicidade se tiver um carro de luxo, e aí a pessoa acaba se endividando para conseguir aquele determinado, para mostrar para os outros, porque quer aprovação social. Então, todos esses pilares aí tá enraizado com algum sentimento em volta. E o que eu quero trazer assim para você refletir, né? Como é o seu planejamento financeiro? Qual que é o primeiro passo, né, que nós vamos ter que fazer? Você tem controle, sabe investir? Você sabe a diferença, o que, que é investimento? Quando a gente considera investimento ou não? Quando você vai ter um retorno para você? Isso. Seja um retorno a curto, longo ou médio prazo. Vamos trazer agora, eu vou dar um exemplo do pessoal, mas depois eu vou fazer uma analogia com a Doterra, tá? O planejamento financeiro, ele começa quando você faz escalões. Então, você precisa pegar o seu salário líquido, né? O seu salário bruto, na verdade, que é o que você recebe com desconto do INSS, imposto de renda e tudo mais. E você tem que separar eles em fatia de bolo. Vamos supor que a gente tem um bolo de aniversário. Aquilo é a sua fatia do seu salário. Se você pega e come o bolo sozinho, você não tem como repartir com outras pessoas. Esse bolo ele tem que ser separado em fatias de acordo com aquela real necessidade. Então, por exemplo, de 100% do seu valor, 10% você vai tirar para uma educação, para um investimento, 40% você vai destinar para um sonho de curto e longo prazo, e 60% você vai usar para fazer seus gastos essenciais. Vamos colocar com valores exatos. Então, vamos pegar assim, ó, 60% você vai usar para gasto essencial. O que é gasto essencial? Aquilo que você não vive sem. Alimentação, vestuário, academia é importante. Você consegue não viver sem academia? Então, é essencial para você. Então, coloca o despesa de academia. Luz, energia. Então, tudo que você não consegue viver sem está entre esses 60%. Os outros 30% vai ser dividido em outras fatias. 10% para educação, 10% você pode colocar para moradia, 10% você pode colocar para investimento, 5% o dinheiro da loucura, que é o dinheiro que você vai usar para comprar uma coisa que você queria sem dar satisfação para ninguém. Então, a gente precisa ter claro o que a gente gasta e com o que a gente gasta, né? Deixa eu ver aqui no chat. Então, assim, o que acontece? Quando você não sabe a sua realidade de futuro, você não consegue ter planejamento. Por que a maioria das pessoas não tem planejamento? Porque não sabe o que quer, tá? Então, eu vou te convidar vocês a copiarem essas 4 perguntas e fazerem isso como tarefinha de casa. O que você quer? Você precisa ter seus objetivos, suas atividades claras.
Para que você quer? Qual que é o propósito disso? Quais que são os seus valores que vai combinar com isso? Quando? Qual o prazo que você deu a si mesmo para resolver essa meta? E quanto? Qual é o preço atual do item desejado e o valor que precisa ser poupado para atingir essa meta? Trazendo essas metas para a meta pequena e metona, vamos começar a pensar num sonho. Por exemplo, me responde aí, Sara, um objetivo que você quer na sua vida pessoal. Um AP para morar sozinho com meu filho. Então, a gente tem, ó, o que você quer? Um apartamento. Para que você quer esse apartamento? Qual que é o propósito de você morar com seu filho sozinho? Sozinha. Pra gente ter nossa liberdade, para fazer as coisas do meu jeito, na minha casa, criar ele do meu modo. Ter a sua independência, né? Essa independência tá ligada nos seus valores aqui de dinheiro, ó. Primeiro que você colocou não foi a segurança? Ter um apartamento não vai te dar uma segurança? Sim. Então tá super ligado com os seus valores. Para quando você quer esse apartamento? Para daqui uns 3 meses. 3 meses. E quanto que você precisa de investimento? Mínimo para sustentar o apartamento de verdade, uns 2, né? Para conseguir sustentar eu e ele tranquilo no AP. Tá. Então, esse primeiro passo é você um aluguel, né? Não seria uma compra. Isso, não, um aluguel, não seria uma compra por agora. Futuramente. Uma compra. Então, por exemplo, você já tem a sua primeira meta, você precisa de R$ 2.000. Agora, vamos trazer isso para a Doterra? Se você tem um sonho que você precisa fazer R$ 2.000, o que você precisa fazer na Doterra para você atingir esses objetivos, esses sonhos? Então, o que você quer? Um apartamento. Para quê? Para você ter segurança. Quando? Daqui 3 meses. Então, você tem que fazer um planejamento para você receber da Doterra em 3 meses R$ 2.000. E quanto que você precisa por mês? Se você vai pagar R$ 2.000 de aluguel, você tem que estar recebendo aí no mínimo R$ 5.000 da Doterra. Então, o que você está fazendo hoje para você concretizar esse sonho para daqui 2 meses? É aí que você começa o seu planejamento. Então, o seu planejamento financeiro, pessoal, tem que estar muito interligado com o seu planejamento dentro do Doterra. Porque a partir do momento que você une os dois, você consegue ter metas atingíveis. Então, você coloca todos os seus sonhos, seus porquês, e aí você vai trabalhar com os seus objetivos financeiros dentro da própria organização. E aí existe a importância do investimento. Dentro da Doterra, lembra que eu dei o exemplo do bolo? 60%, 30% e 10%? Dentro da Doterra existe esse percentual. Vou te perguntar hoje, qual que é o valor que você guarda por mês para investir em produtos dentro da Doterra? Varia muito, depende de quando eu vou ganhar no mês. Tá, desse quanto que você vai ganhar, qual é a porcentagem que você separa? Quase 50%. Aí os outros 50% eu guardo para mim cuidar do Murilo e os outros 50% para investir no Doterra. Ótimo, você guarda um grande percentual. E aí eu convido a pensar nisso. Então, se você guarda 50% para investimento da Doterra, os outros 50% você tem para você. Dessa fatia que você recebe, 50% você tem que fazer aquela divisão. 60% para isso, 30% para isso, 10% para isso. E o que a gente tem que pensar? A importância do investimento. A Doterra, ele é um investimento. Então, a gente tem que separar todo mês uma quantia para a gente voltar para o negócio. Se você guarda 50% hoje do seu salário e esse valor ele está voltando para você, ótimo. Mas se você não está guardando, você está gastando mais do que você ganha. Então você tem que passar para primeiro pensar quanto eu ganho, quanto eu gasto e quanto eu invisto. A Doterra a gente tem que investir por mês 125 PVs, que é uma média de R$ 600. Então, se você não recebe R$ 600, você precisa fazer uma ação agora para você começar a receber R$ 600, que é o valor do seu investimento dentro da Doterra.
Os outros adicionais, teoricamente, ele é seu. Mas eu sempre falo para a gente guardar uma fatiazinha maior, mesmo que você não vai usar para um possível investimento futuro. Porque se você não separar o dinheiro da Doterra com o seu dinheiro pessoal, vira isso aqui, ó. Vai Uma bola. embaralhando tudo. Vira uma bola de neve. Então, o investimento da Doterra tem que acontecer. Se você é novato, não tem, né, um tempo de casa, o mínimo que você tem que fazer é voltar o investimento da sua LRP. Obrigatório isso. Não tem como, não dá, o negócio não se sustenta se você não tiver um investimento que você está gastando além do que você recebe. Então, no mínimo, o consultor de bem-estar tem que fazer o investimento da LRP retornar para o seu bolso, tá? Uhum. E aí eu convido você a fazer um quadro dos sonhos. Os sonhos é o quê? Sucesso. Um sonho de cada vez. Então, a gente divide os sonhos em períodos. Então, você tem um sonho curtíssimo prazo, que é o quê? O seu apartamento, por exemplo, você precisa para hoje. Então, você precisa começar a fazer os seus sonhos de curto prazo agora. Uhum. O curto prazo é até 2 anos. Então, para 2 anos, o que nesse período de 2 anos eu quero construir? Preciso tirar uma carteira? É coisas mínimas. Tirar uma carteira, comprar roupa, comprar um móvel, comprar um computador, comprar um ar-condicionado, é o que fizer sentido para você nesses 2 anos e você vai fazer o seu planejamento desses 2 anos. O médio de 2 a 5 anos, de longo de 5 a 10 anos. E aí você vai trabalhar por você e por paixão. Quando você materializa os seus objetivos em metas plausíveis, que elas são atingíveis, metas que você tem a realidade do valor, metas que você sabe especificamente o que você precisa, você começa a colocar do terra com mais objetividade. Então, é necessário fazer isso. Eu vou mandar esse PDF e aí vocês respondem de acordo com essas perguntas. O que você quer, para quer, quando, quanto, e aí faz uma projeção dentro da Doterra. Precisa atingir isso, atingir essa bonificação, essa qualificação, solidificar isso, preciso tantos consultores junto comigo, e a partir daí os seus sonhos começam a ser realizáveis. E aí a pergunta: você está confortável aonde você está? Não. Tá quentinho aí, onde você tá, zona de conforto? Não. Então a gente A precisa zona de estar. conforto. Não, Hã? continua. Falar assim, a Ah, zona de conforto é confortável, né? Mas quando a gente sai da zona de conforto, é é bem confortável. friozinha. É confortável porque é quentinho, você não precisa se mover. Quando você sofre de zona de confortite, vou pôr uma doença aí, confortite, o que acontece? Você coloca culpa em todo mundo, no governo, nos outros, na liderança, no cliente que não quer comprar, não falta de planejamento que não tem. Então, a zona de conforto, ela fica deixando você ali, porque é mais fácil culpar o outro do que se autorresponsabilizar. Então, a zona de conforto, quando você dá o primeiro passo, igual você falou, é frio. Só que você precisa ter coragem para continuar. Uhum. E aí, a gente começa a ter crenças enriquecedoras, que é o quê? Pessoas ricas de verdade, ela constrói o seu próprio destino. Então, seja construtor do seu próprio destino. Pare de terceirizar o seu sucesso. Pare de achar que você não é capaz, que esse mimimi. Eu não sou capaz, eu não consigo, porque o cenário está isso, a gente está numa pandemia, a gente está numa crise, porque a crise é global e não vai acabar. Só que você fica se auto-sabotando com essas desculpas para não sair da sua zona de conforto. Só que, novamente, pessoas ricas de verdade constroem o seu próprio destino. Então, a gente tem que ir para ação. E aí, eu vou convidar vocês a terem 3 novas atividades. A primeira, cuide do seu planejamento financeiro, monte a sua reserva de emergência, seja para investimento da Doterra, seja para o pessoal. Tratando de reserva de emergência de pessoal, você precisa ter guardado em uma conta
pelo menos 1 ano. Se acontecer alguma coisa, você tem 1 ano de investimento para sustentar. Então, aproveita que a Doter te dá essa oportunidade. Você tem 2 empregos, faz Doter como reserva de emergência. Não sai gastando que nem um louco, até você conseguir ter uma remuneração boa na Doter que você consegue fazer tudo isso. Segundo, tem um plano engatilhado. O que é esse plano? Ter realidade do que você quer, quanto você precisa, qual é a fatia que você vai guardar do bolo para construir os seus sonhos. E o que você precisa fazer? Ai, Meire, eu preciso ter 50 mil por mês. Você tem que reduzir os seus gastos supérfluos e aumentar a sua escala de venda. Então, ó, vamos fazer um planejamento aí maior com a Doterra, fazer ação, se desenvolver e tudo mais. E o principal, não dê ouvido para pessoas pessimistas, tá? Sim, e é com isso, certeza. essa questão. Fez sentido? Total. Fez muito sentido, né? Eu acho que isso Muito realmente sentido, muitos pensamentos, né? é. De como a gente pode fazer, de planejamentos que a gente tem que pôr no papel, É isso mesmo. mentalizá-los. Mentalizar. Hoje eu vou falar sobre um óleo, aproveitar que agora o nosso tema acabou. Vou falar sobre o Clary Sage, tá? Eu sempre vou trazer um óleo nessas reuniões, o Salves Clareia. Vou fazer uma vivência com eles e vou convidar a fazer, todo mundo fazer essa mesma vivência. O Clary Sage, ele é um óleo que quando trabalha na emoção, ele traz clareza e visão. Então, você pode usar ele topicamente, aplicando 1 ou 2 gotas na testa ou atrás da orelha. Eu estou aplicando nos 2 lugares. E ele trabalha as emoções quando você está com confusão, escuridão, desconexão espiritual, criatividade bloqueada, desesperança, ele trabalha isso. Então, todas as pessoas que usam o Clary Sage, ele traz essas propriedades positivas, como clareza espiritual, intuição, mente aberta. O Clary Sage, ele auxilia as pessoas a mudarem suas percepções e oferece coragem para ver a verdade. Então, combina muito com esse tema, né, que a gente trouxe, porque a gente precisa ter coragem de enxergar o nosso planejamento financeiro e querer mudar eles. E aí você pode também, né, trazer aquela coragem, novas ideias, novas perspectivas. O Clary Sage, ele também trabalha muito quando é necessário fazer uma mudança drástica de perspectiva. Casa muito, né, com esse assunto que a gente falou. Já quero. Já quero mesmo. Acho que ele veio no momento certo. E o bom é que ele abre os canais criativos e limpeza de bloqueios criativos. Então, se está com algum bloqueio criativo aí, usar Clary Sage, tá? E o bom é que ele também auxilia no desenvolvimento do dom de discernimento. Então, acreditar na realidade e até mesmo conexão com o mundo espiritual. Então, pode ser usado dessa maneira aromático, tópico, e aromático pode colocar algumas gotas na mão, fixar e inalar profundamente, tá? Então, esse é o óleo da reunião de hoje, que é o Clary Sage. Vou fazer uma vivência de 21 dias, convido vocês. Lembrando que grávidas não podem fazer o uso desse óleo, porque ele ajuda na contração, então qualquer pessoa menos grávida, né? Ele é proibido para grávida, a não ser que ela esteja em trabalho de parto, e aí as doulas vão usar nesse sentido. Show? E aí a gente está fazendo o reconhecimento do mês, hoje em especial vou fazer um reconhecimento por Flávio Bruce. Ele tem 1 mês de consultoria e mês passado ele teve um recorde, né, de crescimento e ele bateu o director pela primeira vez. Então, que além dele, né, para toda a equipe, porque o mês passado foi maravilhoso, grandes pessoas tiveram grandes mudanças. E para finalizar a nossa reunião, os últimos recadinhos. Está acontecendo o motivacional da Ana Paula Veloso. Quem fizer LRP até o dia 9, agora, dia 9/5, de 200 PVs, vai concorrer a um sorteio, tá? Esse sorteio está incluso o VM Complex, que é aquele conjunto, né, de ômega 3 e vitaminas, suplementos vitamínicos. Se alguém já tiver feito a LRP, pode complementar a LRP até chegar em 200, não tem problema. Outro que vai estar no sorteio vai ser o kit das mães, mais necessário de 10 óleos da OmniLife, aquele kit das mães que vê o Jasmine e o Rose.
uma ecobag mais kit culinária. Então tá topíssimo. E o top cadastrador, o maior cadastrador da rede até o dia 15, vai ganhar um kit ancestral e é válido para cadastro acima de 100 PVs entre o dia 1º até o dia 15 do 5. E é isso. Vocês querem compartilhar alguma coisa? Não, eu acho que foi bem esclarecedor. Eu acho que todo mundo precisava de uma reunião sobre finanças, né? É. Porque se pessoas como eu, que são descontroladamente descontroladas em questão de dinheiro, conseguir abrir a visão assim, a vida flui muito melhor. Você ter as coisas mais organizadas. Eu acho que minha mãe precisa muito dessa reunião também, para compartilhar com ela. Eu vou deixar gravada, aí você manda para ela assistir. Outra coisa. Capricorniana, bem. Então tem que assistir. Capricorniano gosta de dinheiro, hein? Gosta de dinheiro, mas tem que saber organizar. Eu vou indicar um livro que é aquele Me Poupe, da Natália Arcuri. Ele é muito bom, tá? Eu acho que é um livro que todo mundo tem que ler, porque ele é simples, ele é fácil, ele é R$ 20 e eu consigo perceber que vai dar grande clareza. Eu, quando comecei nessa questão de planejamento financeiro, ele foi um dos primeiros livros que eu li. E eu acho que foi muito fácil a leitura dela. E aí tem uns exercíciozinhos que você faz lá na hora, que são bem esclarecedores. Uhum. E é isso. Então a gente finalizou. Alguém mais quer falar? Mila? Eu não peguei tudo, mas eu vou assistir depois. Eu só consegui entrar agora. Tem problema não. Eu vou deixar gravado. Aí amanhã, semana que vem, terça-feira, 9 horas, estaremos aqui de novo para o nosso bate-papo. Fechou? E é isso, Fechou. meninas. Muito obrigada.